Você sabia que existe uma história complementar e oficial do filme Avatar sobre Tsul'tay, o grande guerreiro do clã Matkaiwa? Se liga aí que você vai se amarrar em descobrir alguns fatos que não passaram nas telonas de cinema. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é John, eu espero que estejam todos bem. E a capa inicial já traz o grande caçador com sua caça aos seus pés. E sem enrolação, bora ver essa história complementar de um dos meus filmes favoritos. Mas não esquece de deixar aquele like e compartilhar para me dar aquela força. E lembrando que as alterações de imagem, assim como a remoção das falas, foi uma ideia de preservar a obra original, beleza? Agora vamos nessa! E a aventura começa na Altraia Mokri, a famosa Árvore das Vozes, onde Neytiri e Tsu'tey são ensinados por Eitukan, o líder do grupo, e Moat, a líder espiritual, a ouvirem o que Eywa deseja, como uma forma de treinamento para assumirem seu lugar no futuro. Galera, para quem não se lembra, Eywa é a divindade deles, ok? E vamos lá, sendo liberado de seu compromisso, o grande guerreiro Tsul'tay vai até os jovens caçadores que o aguardavam impacientemente, e então ele explica que antes de qualquer caçada ou momento de perigo, deve ser feito o Tsuahilu, a conexão com a Árvore das Vozes, para que eles sejam lembrados caso morram. E ao anoitecer, os jovens guerreiros são largados na selva para provar o seu valor, enfrentando algumas criaturas e até mesmo se protegendo contra alimentos envenenados. Mas no final acabam caindo no sono e são acordados no chute por Takuki, um dos caçadores, já dando aquela sacudida por terem dormido sem montar guarda. O negócio é tipo exército mesmo, sabe? Mas felizmente nada lhes aconteceu, porque Tsutei e os demais caçadores os acompanharam durante a noite. Então o dia segue e o treinamento fica mais intenso. As exigências de Tsutei vão lá em cima, cobrando a perfeição dos jovens ao escalarem árvores, que ficam cada vez mais altas, levando os garotos aos seus limites. Mas ao final da tarde o grupo para se alimentar, enquanto Tsutei medita em uma árvore. E aí começam a surgir conversas sobre as exigências do grande guerreiro. E como motivo dessas exigências surge o nome de Silwani, a primeira filha de Eitukan com Moati, que era a amada de Tsutei. Mas bem no meio da conversa, Tsutei dá o comando e os caçadores voltam ao seu treinamento. A noite segue, os jovens aprendendo mais e mais a cada passo dado, quando então um barulho incomum chama a atenção do grupo. Hora da ação, galera. Rapidamente, Tsutei retira essa cordinha com um negócio amarrado que eu não faço ideia de qual é o nome e lança contra as pernas de um personagem muito bacana e que vocês já conhecem. Eu tô falando do Jake Sully, galera. Aí que chega aquele momento do filme que ele cai no chão com as pernas presas, saca sua faquinha já com sangue nos olhos, mas é rendido pelo grupo de caçadores. E lógico que a Neytiri já chega junto também, para não deixar matar o cara, claro, né? E convence eles a levar o Jake pra Tissawick, deixando o Tsutei com essa carinha aqui de birra. Olha só que fofo. Agora uma pausa rápida, só uma observação para vocês não ficarem perdidos, tem umas palavras meio diferentes mesmo. Tissawick é o nome dado ao líder espiritual do grupo, que no caso é a Moat, e aí a sua sucessora será a Neytiri. Aí outro caso, Olo Ektan é o nome dado ao líder do grupo, tipo líder geral, entendeu? É o manda-chuva, que aí no caso é o Eituken, e o seu sucessor é o guerreiro Tsutei. Por isso, lá no começo da história e tal, eles estavam tendo aquele treinamento para quando chegar o momento de assumir e tal. Fechou? Agora bora seguir. Então, o grupo leva o prisioneiro para ser avaliado lá pelo Oloektan e a Tissawick, aqueles líderes que eu acabei de falar. Aí eles fazem uma análise dele e tal, mete aquelas perguntinhas de vestibular, de onde você é, o que quer da vida, blá 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 e tal, aquele chamego, sabe? Mas aí eles decidem a ensinar ele a viver como o povo deles. E a Neytiri é quem fica responsável por passar os macetes pro cara. E meu, a discórdia do grupo de caçadores de Tsutei, cara, é de imediato. Eles até chegam a perguntar pro guerreiro sobre o que seria feito a respeito e tal.
e ele responde apenas que eles devem ouvir uma ordem direta de Olo Ektan, para vocês verem que ele é realmente leal. Cara, ele não deu nem aquela brecha para discórdia. Um tempo depois, saindo dali sozinho, Tisutei caminha até a Árvore das Vozes. E quando ele está prestes a fazer o Tsuarilu, aquela conexão e tal, a Neytiri o surpreende, questionando se ele deseja ver a sua irmã. Sua irmã, a irmã da Neytiri. Voltando um pouco na história, lembra que os jovens estavam conversando mais cedo sobre Seoane, a amada de Tisutei? Pois é neste momento que a gente descobre que ela na verdade não estava mais viva. E muito provavelmente aquela exigência por perfeição do guerreiro e tal era por se sentir culpado por sua morte. Mas não fica muito claro o que aconteceu. Tsuutei e Neytiri conversam brevemente sobre sentirem sua falta, mas Tsuutei muda o assunto e abre sua real preocupação com a presença de Jake Sully, porque o povo do céu, desde que chegaram àquele planeta, somente trouxeram morte. Mas Neytiri o acalma, encarando aquela situação com bons olhos, confiando na sabedoria de sua mãe. E é nesse clima de medo com esperança que a nossa história acaba. Mas deixe seu like, compartilhe e não deixe de acompanhar a sequência dessa história com a parte 2, assim como as novidades aqui do canal. E se quiser ver mais detalhes dessa história, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Aquele abraço a todos e tchau!